Bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 22 de março do ano de graça de 2022. Hoje é indoors, de facto o tempo não está magnífico lá fora, e como a agenda de hoje é muito extensa, vou já explicar os pontos fundamentais. Primeiro, a questão em Espanha, a situação política e económica em Espanha, que vai ter reflexo em nós. Depois, algumas situações engraçadíssimas, entre aspas, referentes à questão energética. Vão ser estes pontos fundamentais, não sei antes darmos um saltinho para perceber qual vai ser a orientação da União Europeia também em matéria de energia. E antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que o dia D de ontem, feito, ou melhor, em repetição, quer dizer, os dois comentadores repetiram na semana passada, o Rui Ramos e o Vasco Rato, já está disponível. Hoje, às 18 horas, vamos ter, como sempre, o nosso Think Tank. Vai ser com o Jorge Marrão, como habitualmente, e ainda, esta semana, ainda estará connosco o António Nogueira Leite, porque o Joaquim ainda não regressa esta semana. E finalmente, antes de irmos ao programa de hoje, quero fazer aquele disclosure que faço aqui sempre, que é este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída está lá uma coisa chamada cupom promocional, escreve lá Camilo e tem um desconto de 10%. Fora aquelas promoções que nós divulgamos aqui também semanalmente. E já agora uma novidade. Hoje decidimos fazer um quiz, meio brincadeira, meio sério, sobre a questão energética, ou seja, em parceria com a Prozis, vou lançar um quiz por volta do meio-dia, em que vou convidar as pessoas a explicarem o que é que se pode fazer para minimizar o problema económico gerado por esta questão dos combustíveis e de energia. Aguarde, vai ser por volta das 12 horas. Bom, agora sim, vamos lá ao programa de hoje e, como sempre, vamos começar pelo período antes da ordem do dia para falar de quê? Ontem já tinha tocado neste assunto e hoje, infelizmente, temos que falar nele ainda mais pela negativa. A morte do agente da PSP que foi agredido naqueles confrontos do fim de semana. Como soube ontem à noite, a Polícia Judiciária foi ao Arsenal do Alfeite e foi buscar dois dos suspeitos daquelas agressões. Como costuma acontecer nestas matérias, a procissão ainda vai no adro. Ou seja, vai ser preciso apurar quem é que esteve lá, quem é que exatamente agrediu, se teve noção de que estava perante agentes da autoridade, porque agora vai começar uma série de coisas, não é? É previsível a conversa de não sabia que era isto, não sabia que era aquilo. Bom, uma coisa é certa. O que se passou é de uma gravidade extrema, porque envolveu titulares de cargos em instituição militar, não é? Em segundo lugar, é de uma gravidade extrema pela violência utilizada no que ocorreu. Porque, como se viu, morreu uma pessoa. E em terceiro lugar, é de uma violência extrema porque isto termina numa morte. A única coisa que a gente pode desejar nesta altura é, primeiro, serenidade nas investigações, que é para se apurar exatamente o que é que se passou. Segundo, serenidade nas investigações para se apurar quem é que são os verdadeiros responsáveis. E quando isto estiver determinado, eu só espero que a Justiça aplique uma pena exemplar a quem foi responsável por aquilo. Eu farto-me dizer aqui nos programas da manhã, as forças policiais e militarizadas são o garante da ordem na sociedade. E entre um energúmeno e um agente de autoridade, eu vou sempre optar pelo agente de autoridade. Pese embora, em algumas ocasiões, não tenham o melhor comportamento. São raras, felizmente são raras. Portanto, o que nós não podemos deixar passar aqui, que seja aplicada uma pena exemplar a quem for apurado ou descoberto ou investigado que foi o responsável por aquilo. Segundo ponto, o nosso Presidente da República terá dito que lamenta que a integração europeia se tenha feito sem aprofundamento do pilar de segurança. Todos nós temos de estar preocupados com isso, porque, como toda a gente já percebeu, de cada vez que surgem conflitos ou ameaças de conflitos, nomeadamente em solo europeu, a Europa nunca está preparada para atuar em conjunto e de uma forma coordenada. Tudo isto é feito sempre
a correr com divisões profundas. Veja-se, por exemplo, a posição que a Inglaterra toma em matéria de conflitos militares e o resto da União Europeia. E, finalmente, porque nós confiámos durante praticamente 70 anos num guarda-chuva chamado NATO. O Presidente da República tem razão aqui. O que é estranho nesta conversa? É ele só vir falar do assunto agora. Você dirá, está bem, mas é nos momentos em que nós temos uma crise que precisamos que os nossos titulares de cargos de soberania se pronunciem sobre o problema. Não. As pessoas, quando são dirigentes, quando dirigem um país, têm a obrigação de pensar a prazo, não é? Para pensar no dia-a-dia, eu tenho o Zé Povinho, tenho o cidadão de rua, tenho aqueles que vêm para os fóruns de rádios e televisões dizer baboseiras ou dizer o que lhes apetece. Eu não preciso que o responsável político chamado Presidente da República ou um Primeiro-Ministro, um líder de um partido, me venha dizer aquilo que diz o cidadão de rua. Eu tenho de dizer assim, o que é que eu acho que deve acontecer daqui a 5 ou 10 anos, para Portugal e para o conjunto da União Europeia. Ora, se eu acho que nós temos aqui um problema chamado segurança, e temos, e vamos ter que ter um corpo comum ou políticas comuns europeias nesta matéria, mais tarde ou mais cedo, eu tenho de dizer isto à distância. Até para preparar a opinião pública para esse problema. É impopular, azar. As pessoas não foram eleitas para serem misses, não é? Foram eleitas para dizerem aquilo que pensam e aquilo que deve ser feito. Bom, ponto seguinte. Houve um espectador que perguntou porque é que não comentei quanto dinheiro é que foi congelado de oligarcas russos em contas bancárias em Portugal. Bom, aquilo foi objeto de risota na sexta-feira e eu pensava que já chegava a isso, mas pelo visto não. Para aqueles que não sabem, foram 242 milhões, dirá você. Não, 242 euros. Eu não preciso dizer mais nada, pois não? Pronto, vamos seguir. Ontem soubemos que o endividamento da economia portuguesa, como um todo, subiu para 771 mil milhões de euros. Fixou o número? 771 mil milhões de euros. Quanto é que é o PIB português no espaço de um ano? Mais ou menos 212 mil milhões de euros. Isto quer dizer que a economia está quase 4 vezes mais endividada do que aquilo que produz. Eu julgo que mesmo para os leigos não preciso dizer que isto é um problema, certo? Bom, até porque se for mesmo preciso, um dia destes, virei aqui explicar isto com clementinas. Bom, ponto seguinte, está só mais notícias neste aspecto. Ontem soubemos, pelo público, belíssimo trabalho, que há tribunais que têm falta de pessoal. Uns porque estão a reformar, outros porque não entram, outros porque são tão mal pagos e não motiva interesse por parte do resto da sociedade. E atenção que isto é uma coisa estrutural. À medida em que o resto da economia for ganhando melhor, e isto vai suceder mais tarde ou mais cedo, nós vamos ter um problema na administração pública. Que só vão para lá os incompetentes, ou os desgraçados, ou que não têm hipótese de fazer outra coisa. Percebeu isto? Agora, imagine isto somado a tribunais, onde já temos o problema gravíssimo de atraso, não é? De atrasos. Está a ver o problema? Bom. Ponto seguinte. A cada vez mais difícil situação em Espanha. Ontem reportei-lhe aqui uma volta de 180 graus na política externa espanhola em relação ao Saara. Ao antigo Saara espanhol. Eu esqueci-me de dizer uma coisa, que, primeiro ponto, o senhor Pedro Sánchez esqueceu-se que está num governo e que esse governo não é só dele, é um governo de coligação. O senhor Sánchez esqueceu-se de dizer ao parceiro de coligação, que se dá pelo nome de Podemos, que é uma camada de idiotas, deve-se dizer, que ia fazer uma volta de 180 graus na política externa espanhola. Bom, aqui o ABC de hoje diz que o Podemos descarta romper a coligação, apesar do que aconteceu. Segundo ponto, o governo espanhol
também não foi só este erro, esqueceu-se de dizer à Argélia, aqui está, é o La Vanguardia de hoje, olha aqui em baixo, esqueceu-se de dizer à Argélia que ia fazer uma mudança na sua política relativa ao ex-antigo Sara espanhol. Ora, lembra-se que ontem lhe mostrei o mapa do gasoduto novo que a Espanha e a Itália estão a tentar construir ou negociar com a Argélia. Mas, neste momento, a Espanha está a renegociar os preços para um prazo de 5 anos com a Argélia de fornecimento de gás. Está a ver a forma desastrada como este dossiê foi conduzido pelo Sr. Pedro Sánchez. Bom, para aqueles que às vezes ficam arrepiados quando eu digo que ele é um tonto, está aqui mais um exemplo. Ponto seguinte, os tribunais das comarcas, não é só de Lisboa, aliás, de Lisboa, mais uma má notícia sobre tribunais. Ontem soubemos pelo público também que os tribunais da comarca de Lisboa não têm papel. Não é só de Lisboa. Está a perceber isto? Papel de fotocópia. Para imprimir processos e diabo 4, depois é preciso distribuir pelas pessoas, pelos arguidos e por todos os presentes. Não há papel. Eu pensei que querem ver que é um problema de falta de verba. Não é. Porque por aquilo que li da notícia, o que se passa é que, como isto é dirigido centralmente pelo Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça acho que não conseguiu fazer o sourcing, portanto a negociação do fornecimento centralizado deste papel. Então o que é que diz às comarcas? Às comarcas. Olhem, comprem vocês, negociem vocês. Quando eu fui tentar perceber porque é que isto estava a acontecer, a explicação é falta de material e agora as dificuldades de entrega, não sei quantos. Bom, isto é uma desculpa esfarrapadíssima. Porque continua a haver papel de fotocópia e outros à venda no mercado. Portanto, isto não é um problema de verbas. Mas, quando se entrega às comarcas isoladamente a missão de comprar papel, isto sai mais caro. Portanto, para o Estado, para o contribuinte, é mais caro o que está a fazer. Bem, indo mais além, o que isto cheira é a incompetência. Il mio naso diz-me que olhar para estes processos com este tipo de justificação estamos perante uma profunda incompetência do Estado, nomeadamente central. Vamos ver onde é que isto vai parar. Então vamos lá ao assunto principal de hoje, que foi revelado pelo jornal Eco de ontem. O Banco de Fomento, diz o jornal, segundo indicações do Banco de Portugal, violou a lei. Ouviu bem? Violou a lei. Então vamos lá à história. O Banco de Fomento deu 99 milhões de euros de garantias à EFASEC. O Banco de Portugal esteve a analisar a operação, conclui que o Banco de Fomento não pode fazer e exige a regularização dessas operações no espaço de 30 dias. Ouviu bem? 30 dias. O problema disto tudo é que estas garantias concedidas pelo Banco de Fomento à EFASEC são a base do acordo que o Governo fez com a EFASEC com o futuro dono da EFASEC, a empresa DSD, para a compra da mesma. Você dirá, está bem, mas eles exigiram aquilo, o Governo... Pois, quem está a comprar, quando percebe que alguém está com as calças na mão, percebe, ou não consegue vender uma coisa, ou tem dificuldade em vender uma coisa que aquilo é um desastre financeiro, a dívida é elevadíssima, as vendas não chegam para equilibrar a empresa, o que faz é dizer assim, espera aí, eu não quero ficar com um bebé nas mãos, portanto vou fazer as exigências que eu quiser. Portanto, a DST está no seu papel. A questão aqui é que o Governo nunca devia ter nacionalizado a EFASEC. E estes episódios todos que vão acontecendo, a mim só reforçam uma convicção que eu tenho desde o início, que é, o Governo nacionalizou a EFASEC para poupar perdas a uma série de gente. Gente quer dizer credores da empresa. Sobretudo empresas. Ou seja, il mio naso costuma detectar logo o cheirinho a fumo nestas situações. Graças a Deus, não é só il mio naso. Há muita gente que também cujo naso costuma dizer assim, espera aí,
huele a humo, cheira a fumo. E como você sabe, raramente quando cheira a fumo não há fogo por trás daquilo todo. Bom, a sensação com que eu fico, depois dos últimos meses perceber a atuação do Banco de Fomento, algumas operações onde se envolveu, onde o Banco de Portugal anda sistematicamente a chamar a atenção para o problema, é que o Banco de Fomento existe ou foi criado para andar a fazer fretes ao governo. Ora, isto é intolerável, porque aquilo é um banco. E porque o dinheiro envolvido nesta marmelada toda é dinheiro do contribuinte. Percebe? Bom, vamos ver como isto vai terminar. Sendo certo que não é a primeira vez que o Banco de Portugal alerta para operações feitas onde está envolvido o Banco de Fomento que não deixam sair muito bem a instituição e depois de quem ela depende, não é? E eu volto a referir isto. Cada vez mais estou convencido que o Governo nacionalizou a EFASEC para poupar perdas a amigos e a grupos que são próximos do Governo ou do Partido Socialista. Isto começa a ficar claro. Bom, eu quero ver o que é que vai acontecer à instituição do ponto de vista de consequência se apurar e se o Banco de Portugal tiver razão nesta matéria. Aliás, eu não tenho dúvida nenhuma que o Banco de Portugal vai obrigar a resolver a situação até lá. Aguardemos. E eu espero, está a ver porque é que me faz impressão que não haja oposição. Está a perceber? E está a perceber porque é que me faz impressão aqueles rapazinhos que andam no PSD a dizer não, deixa estar, devagarinho, com calma, pá, isto vai lá. Pá, não é preciso mudar de líder já, é daqui a 6 meses. Bom, o país está sem oposição, percebeu? Ou acha a malta que o Partido Socialista, ou deputados do Partido Socialista, ou membros do Partido Socialista vão começar a comentar estas coisas? Não. O país está sem oposição. Isto é um assunto gravíssimo e devia estar, neste momento, obrigatoriamente nas contas, na agenda de quem está na oposição. Bom, ponto seguinte. Você recorda-se, isto é gravíssimo que vem a seguir, atenção, política energética. Recorda-se que há semana e meia o Sr. Ministro João Pedro Martins Fernandes se sentou com a Sra. Teresa Ribera, ministra equivalente em Espanha, para pensarem o que é que iam fazer para compensar ou limitar a subida dos preços de energia. Então, apareceram com uma solução peregrina, que é assim, espera aí, a gente compra energia, ela está a quanto? Olha, no dia 7 de março estava a 544 euros megawatt-hora. Ontem, segunda-feira, estava a 227,7 euros por megawatt-hora. Portanto, imagine, você está a comprar, vamos só ao dia de ontem, você está a comprar energia a 227 euros e está a dizer que vai pagar 180. Espera aí. Quem é que paga o diferencial? Vamos propor, João Pedro Matos Fernandes, há semana e meia, vamos propor àqueles totós de Bruxelas criar um fundo europeu de compensação para pagar esta marmelada. Já agora, porque isto gera um déficit tarifário. Está a ver a diferença? 180 a 227 para ontem é um déficit tarifário. Mas se Bruxelas não quiser, cria-se um déficit tarifário que é resolvido a nível nacional. E ele e a senhora Teresa Ribera, que é uma tontinha também do outro lado de Espanha, aliás, só tontinhos deste lado e daquele da fronteira. Antigamente havia uns tipos sensatos de um lado, às vezes não havia do outro. E havia tipos sensatos. Filipe González foi um grande primeiro-ministro espanhol. As saudades que a gente tem dele. É socialista, está a ver? Portanto, isto não tem a ver contra socialistas, tem a ver com bom senso. Bom, agora é tontinhos. Porque, entretanto, começaram a cozinhar isto em privado. E imagine-se, a Teresa Ribera deu uma de Tadeusz Mazowiecki, acho que é que ele se chama o primeiro-ministro polaco, que é, vocês em Bruxelas estão a demorar tempo, eu baixo já o IVA. A senhora Teresa Ribera, há mais de uma semana, diz assim, mas se Bruxelas demorar a tomar uma decisão, nós avançamos já com isto. Nós quem? Espanha e Portugal. Ontem, e o José Pedro Matos Fernandes veio para aqui e vomitou isto, há semana e meia. E andaram a repetir esta brincadeira na última semana. E a dizer, a Espanha, a Comissão Europeia vai aprovar esta brincadeira. Ontem, o El Economista.es, vai lá ao site, está lá a notícia, vem dizer assim, não, olha, o governo espanhol deixou cair isto. Bem, aqui deste lado da fronteira foi um gelo. Foi um gelo no Ministério da Transição do Ambiente, ou lá como é que a porcaria se chama, e em São Bento. Espera aí, então nós combinámos isto com os espanhóis, e agora a Teresa Ribera diz uma coisa há uma semana, e agora diz outra. Bingo!
Está a ver como é que se fazem as coisas? Isto é de tontos. Bom, e o Ministério do Ambiente aqui não diz nada. Sabe o que é que se passou? Bom, informação de Bruxelas. Quando estes senhores começaram a dizer a Bruxelas o que é que estavam a pensar fazer, houve alguém que disse ali: epá, porra, vocês não arranjam outra solução, pá. Déficit tarifário, pago por Bruxelas, pela Comissão Europeia, déficit tarifário. Epá, vocês arranjem lá uma solução que não signifique colocar um teto ao preço de energia. Bom, a senhora Teresa Rivera veio dizer ontem que afinal deixaram cair aquilo porque, entretanto, estão a pensar numa solução que Bruxelas esteja mais de acordo. Está a ver qual é o risco destas marmeladas? É começarem-se a armarem, peitaça feita. É pá, eu vou fazer isto, pá. Bruxelas não está de acordo, eu avanço já. Pois, depois a coisa corre mal. Eles não são a Polónia, está a perceber? A Polónia neste momento é a chave ali, está com um poder muito estranho. Está a pedi-las, mas há de levá-las a tempo. Está a perceber? Nós estamos armados em cucos, percebe? Achamos que vamos pôr os ovos na casa da Comissão Europeia. Isto é uma estupidez, percebe? É aquela mania de nós não temos de ser os melhores alunos. Somos de umas coisas que é acelerar transições climáticas com custos inacreditáveis para os cidadãos, para os cidadãos e para as empresas. Do resto é tudo treta, está a perceber? Isto é gravíssimo. Olha, levaram na cara e levaram bem. E agora aguardo, porque vamos ver como é que esta brincadeira vai terminar. Bem, eu... já estamos com quantos minutos? Com 22 minutos. Eu ia extrapolar isto para o resto da política energética europeia. Não vou fazer agora, porque já estamos com excesso de tempo, eu ando a abusar no tempo nos últimos dias. Vou deixar uma parte disto para a conversa hoje, com o Jorge Marrão, com o António Nogueira Leite, e amanhã, se for preciso, voltarei ao assunto. Vou deixar apenas um food for thought. A Alemanha, o Sr. Scholz, no meio desta crise toda, correu para o Qatar, que é um dos maiores fornecedores de gás a nível mundial, gás natural liquefeito, correu para o Qatar para negociar o fornecimento de gás à Alemanha. Ok? Fique com esta e pense, porque se calhar amanhã ainda vamos voltar ao assunto. Não se esqueça, por volta das 12 horas vou lançar aqui o quiz sobre a energia, com a Associação entre a Cor do Dinheiro e a Prozis. E quanto a nós, ficamos por aqui, voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Para o final, fica o pedido sempre, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, até logo às 18 e até amanhã às 8. Com licença.